Vou mostrar o texto original de Apocalipse 3:10 e uma tradução interlinear de sentido horizontal. O texto original diz: Otie tirisaston logon tesipomonismo, kagose tiriso ekitsoras tu pirasmu, tesmelusis ergeste epitisikomenisolis, piracitus catecontas eptisgis. A tradução interlinear horizontal você pode ver aí, palavra por palavra, para não termos dúvida. Se você quiser dar pause no vídeo, analisar palavra por palavra, procurar no dicionário Strong, você verá que é exatamente isso. Então a tradução direta para o português fica assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10, tradução direta do grego koine para o português. Note que o verbo utilizado no texto é guardar e não tirar. Alguns argumentam que o sentido de guardarei em Apocalipse 3:10 significa tirarei de um lugar e guardarei em outro lugar. Porém, mesmo que alguém conseguisse provar que essa é a forma como a igreja será guardada a partir da hora da grande tribulação, nada no texto indica que este outro lugar é o céu. Aliás, o verbo guardarei só tem sentido se a igreja continuar na terra, pois a provação virá sobre os habitantes da terra. E entre estes habitantes da terra estará a igreja que será guardada. No léxico do Novo Testamento grego-português, F. Wilbur Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, na página 206, temos as seguintes definições da palavra grega tereo, que é guardar, a raiz da palavra teresso, guardarei. Significa guardar, manter vigilância sobre. Veja que isso está em Mateus 27, 36, 54, capítulo 28, verso 4, Atos capítulo 12, verso 5 e capítulo 24, verso 23. Outra definição: guardar, reservar, preservar, manter. Está em João capítulo 2, verso 10, capítulo 17, verso 11 e 15, Atos capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, 4, Judas 1, 13 e Apocalipse 3, 10 e capítulo 16, verso 15 também. E a terceira definição é guardar, observar, prestar atenção, cumprir. Veja que isso está em Mateus 23, 3, 28, 20, Marcos 7, 9, João 9, 16, João capítulo 14, verso 15 e 21, 1 João 3, 22 e 24, Apocalipse 3, 8 e 10, capítulo 12, verso 17 e capítulo 22, verso 7 de Apocalipse. Observem que na oração sacerdotal, em João 17,15, nós encontramos o verbo tereo, guardar, sendo usado como antítese do verbo airo, tirar. Diz assim no grego koine: Uk eroto ina aris atos ek do cosmo, alene ateresis atos ek do poneru. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Após apresentarmos essa passagem, vem a pergunta para que seja explicada. Ora, se pediu ao Pai que não retirasse seus discípulos do mundo, como pode surgir algo novo ensinando justamente o contrário, ou seja, que os discípulos serão tirados do mundo por um período de 7 ou 3 anos e meio? Onde está isso? Nas Escrituras, de uma maneira bem clara. Um grande teólogo reformado chamado Charles Hodge já dizia: se a doutrina é bíblica, ela não pode ser nova. Ou se a doutrina é nova, não pode ser bíblica. E outra coisa muito importante e fundamental a ser explicada exatamente aqui. Preste muita atenção. Quando o Messias disse para que o Pai os guardasse do maligno aqui na terra, em João 17,15, ele usa exatamente o mesmo verbo usado em Apocalipse 3,10 para dizer: eu te guardarei da hora da provação. O verbo é tereo, guardar, em ambos os textos. O que prova claramente que em Apocalipse 3,10 a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas guardada na tribulação. Assim como foi e é guardada do maligno em João 17,15.
justamente onde o Messias pediu ao Pai para que eles não fossem tirados do mundo. Você vê a importância de estudarmos as Escrituras em grego. Eu creio que apenas considerar os verbos já lança luz suficiente para uma interpretação correta deste texto. Mas o que será decisivo na interpretação deles são as preposições. Preposição, como o próprio nome já indica, são palavrinhas prepostas ou postas antes dos substantivos. Elas são usadas para expressar a relação entre um substantivo e um adjetivo, verbo ou outro substantivo numa determinada sentença. Alguns teólogos pré-tribulacionistas insistem que o significado da preposição ek em Apocalipse 3:10 significa fora de, ficando o texto da seguinte forma: Teresso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei fora da hora da provação. O texto com a preposição ek sendo traduzido por fora de fica completamente sem sentido. Te guardarei fora da hora da provação. Se ao menos estivesse escrito te guardarei fora da provação, faria algum sentido. Porém, mesmo assim, não iria favorecer muito a teoria pré-tribulacionista, pois quando a preposição ek tem o sentido de fora de, quer dizer fora de um lugar onde estava antes. Nesse caso, a igreja já estaria passando pela provação, o que é contrário à teoria pré-tribulacionista, a qual ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vejamos qual é o significado da preposição ek, de acordo com o léxico do Novo Testamento, grego-português, de F. Wilbur, Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, página 66. Ek, antes de vogais, ex, preposição conjuntivo de a partir de dentro de. Aqui vale ressaltar um detalhe. Em Apocalipse 3:10, a preposição ek é uma preposição de tempo, qualificando o substantivo horas, que significa hora. Vejamos então o que os gramáticos de renome dizem da preposição em questão, sendo usada como uma preposição de tempo. Primeiro, temporal, de, a partir de, esse ponto, em diante. Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, página 371. Segundo, temporal, tempo a partir do qual. Uma das aplicações específicas de movimento físico ou espacial é a característica temporal. A preposição ek pode ser usada para mostrar um tempo restrito do qual alguém ou alguma coisa se moveu. Stanley Porter, Idioms of the Greek New Testament, página 155. Terceiro, de tempo, quando algo começa a partir de, em, por, etc. William F. Ard and F. Wilbur Gingrich, a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, página 236. Quarto, de tempo, ponto a partir de onde? Joseph Thayer, Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, página 191. E quinto, tempo. Embora não seja tão comum, ek pode expressar o momento em que começou algo, como em João 9:1, o cego desde o nascimento, ou o cumprimento do tempo em que algo acontece, como em Atos 9:33, de cama por 8 anos, o comprimento do tempo. Richard I. Young, Intermediate New Testament Greek, página 95. Como já mostramos gramaticalmente, a tradução correta da preposição ek em Apocalipse 3:10 é Setirso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei a partir da hora da provação. Ou seja, a igreja, os salvos, os eleitos, que permanecerem vivos no fim dos tempos, serão guardados, protegidos na terra a partir do momento que começar a grande tribulação, e não tirados do mundo por um suposto arrebatamento pré-tribulacional. A seguir faremos uma tradução formal de Apocalipse 3:10 com o sentido correto da preposição ek neste texto. Diz assim:
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo, para provar os que habitam sobre a terra. Essa é a tradução mais correta de Apocalipse 3:10. Vale lembrar aqui que a igreja apenas será protegida das trombetas e das taças, que são juízos para os ímpios. Porém, não será protegida do anticristo e de seu exército. Muito pelo contrário, grande parte da igreja será literalmente assassinada por ele durante a tribulação. Isso está em Apocalipse 6, 9 a 11, capítulo 13, verso 7 e capítulo 20, verso 4 e 5. Portanto, sobre Apocalipse 3:10, resumindo, em outras palavras, podemos dizer que, em primeiro lugar, este é um texto que muitos pregadores usam isoladamente como um pretexto para tentarem achar base ao pré-tribulacionismo. Portanto, sendo usado isoladamente, não pode ser usado para formar doutrina. Não se deve interpretar erroneamente teressô, guardarei, como arpagesso, arrebatarei, e provação que há de vir sobre o mundo inteiro como grande tribulação. E por quê? Porque o próprio versículo não diz isso. Nem é mencionado o termo grego arpazo, referente ao arrebatamento. Quando diz guardarei, é teressô, que significa proteger entre, protegida no mundo e não fora dele. Se esse versículo estivesse se referindo ao pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação, teria que estar escrito no lugar de teressô, o termo arpagesometa, ou seja, seremos arrebatados, ou arpazo, arrebatados, ou airô, tirar. Entretanto, encontramos teressô. Portanto, Apocalipse 3:10 não pode definitivamente ser usado para tentar respaldar ou fundamentar a teoria pré-tribulacionista. Chega de heresia. Não tente torcer as Escrituras, porque o primeiro que fez isso foi o diabo, ao enganar Eva e depois ao tentar o Messias. Não seja igual a ele.